Vamos ao item 11, não é isso, amigo online? Vamos lá, item 11. Pelo tema impessoalidade e clareza, o texto poderia constituir parte de um documento oficial, como, por exemplo, um relatório ou um parecer. Mas o emprego das aspas lhe confere uma coloquialidade que o torna inadequado às normas da redação oficial. Em primeiro lugar, eu posso usar aspas. Aspas não irão inibir a característica da impessoalidade. Ponto número 1. Tá? Mas vamos olhar o fragmento. Retomando o texto. A polêmica sobre o porte de armas pela população não tem consenso nem mesmo dentro da esfera jurídica, na qual há vários entendimentos, como, veja, que as aspas asseguram entendimentos, palavras, durante a polêmica em sessão. O cidadão tem direito a reagir em legítima defesa e não pode ter cerceado seu acesso aos instrumentos de defesa. Eu pergunto, isso é a palavra do autor? Não. Isso é a opinião do autor sobre algo? Não. Isso é o fato, enfim. Se o autor está ausente, é a objetividade. Onde é que a objetividade inibe ao que a impessoalidade? Ao contrário, tenha o termo impessoalidade como sinônimo de objetividade. Quanto mais objetivo você for, mais você está sendo impessoal. Está claro? Então, é falso o que se declara. Independentemente de quão caloroso seja o debate, as estatísticas estão corretas. Mais armas potencializam a ocorrência de crimes, sobretudo em um ambiente em que essas sejam obtidas por meios clandestinos. A partir daí, qualquer fato corriqueiro pode tornar-se letal. Olha uma relação de causa e consequência. O porte de armas, por isso que estava errado em dizer que é a partir daí que se começa a argumentação. Há um paralelismo, relação de causa e consequência. O porte de arma pelo cidadão pode dar uma falsa sensação de segurança. Mas, na realidade, é o caminho mais curto para os registros de assaltos. Enfim, deu para perceber que o que está nas aspas é pura objetividade. Se a objetividade converge para a impessoalidade. Assim sendo, o número 11 está falso quando ele diz que tornaria inadequado. Tá? Vamos agora para a sequência da prova. Veja agora. Os itens abaixo apresentam opiniões ou relatos acerca do porte de armas, extraídos e adaptados de publicações recentes da imprensa nacional. Julgue cada item como certo se a ideia nele contida enfraquece o argumento defendido no texto 2. Se a ideia enfraquece o argumento defendido no texto. Antes de iniciarmos nas questões, já que ele fala em argumento, permita-me um lembrete quanto à tipologia de texto. Ok? Vamos lá? Na tela. Olha, quando se pensa em tipologia de texto, você tem que diferenciar o texto dissertativo do texto opinativo e o texto informativo. Copie. Repetindo. Texto dissertativo, texto opinativo e texto informativo. Tá? Copiou? Então vamos lá. Texto dissertativo. É o primeiro, né? Deixa eu mostrar para você. Texto
dissertativo. O texto dissertativo, ele vai ter o quê? Objetividade, anote aí. E ele vai ter subjetividade. Tá? Mas é bom você demarcar a afirmação de que a objetividade deve predominar. Então, a predominância é a objetividade. Então, o texto, para ser dissertativo, ele tem que ter objetividade, e ter subjetividade e predominar a objetividade. Ok, vamos para um segundo texto. Vamos para o texto opinativo, também conhecido como artigo de opinião. Ele vai ter o quê? Ele vai ter a objetividade, tá? Ele vai ter a subjetividade, mas predomina quem? A subjetividade. Quer dizer, se objetividade é a ausência do autor no texto e subjetividade é presença, quer dizer que no texto opinativo o autor vai estar muito mais presente no texto. Presença do autor no texto, em seu próprio texto. E a subjetividade, por que eu digo isso? Porque ela é que vai predominar. Predominância é dela, tá? Então, enquanto o texto dissertativo tem também objetividade e subjetividade e predomina a objetividade, no texto opinativo vai predominar a subjetividade, embora haja objetividade. E, por fim, você tem um texto informativo. Para que ele seja tão somente isso, ele tem que trazer 100% de objetividade. Tá? Ok? Além disso aí, permita-me ressaltar, porque eu vou voltar para a prova. Permita-me ressaltar que existem instrumentos, existem escopos que garantem a argumentação. Anote, a exemplificação, a comparação, a descrição, a citação, a enumeração. São o quê? A relação causa e consequência, paralelismos, enfim, são escopos que argumentam ideias no texto. E é isso que eu quero observar lá na questão. Se há enfraquecimento argumentativo ou não. Não é isso que ele quer? E então? Vamos lá, vem com a gente. Julgue cada item. Olha na quarta linha. Julgue cada item como certo se a ideia nele contida enfraquece o argumento defendido no texto 2. Primeiro, claro, qual é o texto 2? Deixa eu retomar. Texto 2. Olha aí. A polêmica sobre o porte de armas pela população não tem consenso, nem mesmo dentro da esfera jurídica, na qual há vários entendimentos, como, quer dizer, o que está em jogo aqui é o quê? É o porte de arma. Essa é a referenciação. Se há uma polêmica, e ele diz que não se chega a um consenso, então, quais são as argumentações que se apresentam? Vamos lá. O cidadão tem direito a reagir em legítima defesa e não pode ter cerceado
seu acesso aos instrumentos de defesa, que seria a arma, por exemplo. Então, essa é a primeira ideia que eu vou aqui, claro, dar um destaque. O cidadão tem direito a reagir em legítima defesa e não pode ter cerceado seu acesso aos instrumentos de defesa. Isso aqui parece a voz de quem defende portar arma. Ou a utilização da força é direito exclusivo do Estado. Opa, essa outra voz já é uma voz de quem defende o quê? O não porte de arma. Então, cabe ao Estado. Ou o armamento da população mostra que o Estado é incapaz de garantir a segurança pública. Ó, esse diz algo mais diferente. Diz que o Estado é incapaz de garantir a segurança em virtude da população estar armada. É como se ele dissesse, se o Estado garantisse a segurança pública, não precisaria o indivíduo estar o quê? Armado. Então você tem três vozes. É isso que gerou a polifonia que nós vimos no bloco anterior. Bem, independentemente de quão caloroso seja o debate, as estatísticas estão corretas. Mas armas potencializam a ocorrência de crimes, sobretudo em um ambiente em que essas sejam obtidas por meios clandestinos. Quer dizer, trouxeram dados estatísticos. Se trouxeram dados estatísticos, é objetividade no texto. E claro, isso aí parece que está advogando, sem dúvida, em defesa de quê? Do não porte. A partir daí, qualquer fato corriqueiro pode tornar-se letal. Aí já o quê? Já começa a condenar o porte, porque vai gerar violência. O porte de arma pelo cidadão pode dar uma falsa sensação de segurança, mas na realidade é o caminho mais curto para os registros de assaltos com morte de seu portador. Enfim, o que você tem na tela aí parece que não seria favorável usar arma, né? Bem, vamos ver agora os itens e ver, marcando como certo, se a ideia nele contida enfraquecer o argumento. Esse primeiro, o 12. Você diria que o que está aí é certo ou é errado? Se for certo, é porque está enfraquecendo o argumento. O fácil acesso às armas deu um novo status aos pequenos delitos, que passaram a ser letais, além de aumentar consideravelmente o poderio da marginalidade frente ao dos policiais. Isso aí enfraquece ou não o argumento? Não foi isso que ele pediu? Enfraquece o argumento defendido no texto. A defesa é o porte de arma. Enfraquece, porque isso aí converge para o quê? Converge para não portar armas. É isso? Veja. O fácil acesso às armas deu um novo status aos pequenos delitos, que passaram a ser letais, além de aumentar consideravelmente o poderio da marginalidade. Bem, o texto termina pedindo em prol de quê? Em prol do desarmamento. Então, isso aí, essa é a jogada. Está em convergência para o quê? Para o não porte de arma. E a argumentação não termina advogando em defesa do não porte, então isso aqui não está enfraquecendo. Bem, a visão é marcar falso e não marcar verdadeiro.
Está falso, ou seja, está errado, porque não contextualiza o enfraquecimento da argumentação. Todas as alternativas que garantirem o fortalecimento de não portar arma é a argumentação sólida. É ou não é? Não é falso. Entenda o que é que ele está pedindo. Embora as camadas de menor poder aquisitivo sejam mais afetadas pelos efeitos da violência, é claro que os jovens das classes A e B também não estão livres dessa ameaça. Na ânsia de dar um basta à situação, a maioria deles defende medidas como a redução da idade penal para menos de 18 anos e a proibição de venda de armas. Contextualizou o quê? 2 itens. A redução da idade penal. Então isso aí vai combater quem? Os que estiverem agindo de maneira o quê? Indevida. E a proibição de venda de armas. Então, está ou não está o texto em convergência para não portar armas? Está. Então, é falso. Por que falso? Porque não enfraquece ou enfraquece? Não enfraquece. Eu vou marcar verdadeiro se enfraquecer. Não é isso que ele quer? Vê lá. Marque verdadeiro, certo, se a ideia enfraquecer. Não está enfraquecendo. Está defendendo o não porte. Vamos ver agora o 14. Vê se você entendeu. Faça esse. Com o desarmamento civil... desculpe, terminou não? Pode terminar. Então eu vou marcar para você, viu? Tempo! Tempo esgotado, amigo online. Vamos lá, vamos ver. Com o desarmamento civil, irá se conseguir apenas privar a população do seu legítimo direito à autodefesa. Verdadeiro atentado a um princípio consagrado pela lei natural do homem. Vários países tentaram reduzir o nível de violência por meio do desarmamento da população, acreditando as armas de fogo portadas pela sociedade civil a responsabilidade final pelo aumento do número de atentados contra a vida humana. Nada mais o quê? Nada mais falacioso. E aí? Está verdadeiro, né? Por que está verdadeiro? Porque terminou enfraquecendo ao quê? A defesa de não portar armas. Onde? Vamos demarcar. Com o desarmamento civil, o não porte de arma, irá se conseguir apenas privar a população do seu legítimo direito de autodefesa. Então, desarmou, a sociedade não vai se defender. Verdadeiro atentado a um princípio consagrado pela lei natural do homem. Então, até agora está advogando em defesa de quem? De portar. Vários países tentaram reduzir o nível de violência por meio do desarmamento. Continua desarmando. Acreditando as armas de fogo portadas pela sociedade civil a responsabilidade final pelo aumento do número de atentados. Quando ele diz acreditando as armas de fogo portadas pela sociedade civil a responsabilidade final pelo aumento do número de atentados contra a vida humana. Quer dizer, aumenta-se
o número de mortes, porque a população está o quê? Armada. Nada mais falacioso. Então, observe. Fez o inverso. Enfraqueceu a argumentação porque advogou em defesa contrária ao que se tem no texto. É isso? O texto quer o quê? O desarmamento. Mas não ter o desarmamento como o quê? Como ele jogou nada mais falacioso, então isso desconstrói a crença de que as armas de fogo portadas pela sociedade, né, teriam como fato, como razão final, pelo aumento do número de atentados contra a vida humana. Percebe? Ótimo. Então, enfraqueceu. E o 15? Enfraquece ou não enfraquece? Se enfraquecer, a argumentação marque verdadeiro. Se não enfraquecer, marque falso. Menos de 2 horas depois da abertura de um posto de recolhimento de armas, começou a recolher armas. Às 9 horas, a Polícia Federal já havia recebido 15 revólveres e 3 espingardas. Quer dizer, parece que o número de recebimento de arma vai ser o quê? Expressivo. Cada pessoa que devolvia uma arma ganhava uma rosa. Eu pergunto, esse tipo de conduta, que é o desarmamento, converge ou não? Direciona ou não para a ideia do autor? Sim. Então, não enfraquece. Se não enfraquece, se ao contrário, defende o não porte, se defender o não porte, põe falso, porque não enfraquece. Ok? Nessa proposta dele, você tem que ver no texto até que ponto o autor expressa fatos e até que ponto o autor entra no texto para fazer a sua opinião. Essa é a brincadeira. No texto, você viu que inicialmente ele citou 3 citações. Se você retomar, você vai ver isso. São palavras de outros e não do autor, para depois advogar em defesa do não armamento. Ou seja, não arma na mão da população. Ok? Questão 16. A gente tem de refletir se a arma em casa serve para alguma coisa, afirmou o chefe do Serviço Nacional de Armas da Polícia Federal. Onde os bandidos compraram essas armas? No mercado negro, que, por sua vez, roubou das pessoas de bem, porque nenhum ladrão jamais comprou arma em loja. Ora, isso aí, você julga como verdadeiro ou falso? Isso enfraquece a argumentação do texto? Não. Então está falso. Ok? A gente tem de refletir se a arma em casa serve para alguma coisa, afirmou o chefe de polícia, de Serviço Nacional. Onde os bandidos compraram essas armas? No mercado negro, que, por sua vez, roubou das pessoas de bem. Quer dizer, até mesmo você pode estar portando uma arma, cometer um crime em sociedade, é isso que o fragmento está dizendo. E não quer dizer, com isso, que a arma tenha o quê? Uma origem legal. A ideia é essa.
Então, isto aí, sem dúvida, não enfraquece a argumentação. Não é isso? Que ele pode ter o quê? Olha o que ele diz. Ter pego de quem? No mercado negro. Aqui, ó. Então, falso. Por que falso? Porque não enfraquece a intenção do autor no texto. Tá claro? Bem, nós chegamos o quê? A mais um bloco. No próximo bloco, você terá um outro texto. E claro, eu vou reservar mais algumas revisões teóricas. Eu pergunto, como é que você está se saindo? Hã? Como é? Está tendo dificuldade? Não muita? Que bom. E você, amiga online? Sim, você aí. Eu estive agora há pouco conversando com um amigo online. Agora é você, amiga online. Teve muita dificuldade? Não? Que bom. Bem, a você e ao amigo online, eu peço para aguardar, tomar um cafezinho. Daqui a pouco eu volto.